Olá, queridos, é um prazer estar com você no Frente a Frente. Nessa oportunidade não é diferente dos demais programas, eu tenho uma palavra de Deus no seu coração. Temos uma entrevista bacana com um personagem que você vai amar a entrevista. Fique ligado, porque o programa Frente a Frente está começando. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus. Todas as terças, quintas e domingos às 18h30. No domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Assembleia de Deus Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Coordenação Pastor João Costa. AGSMB, a Associação Goiana de Socorro Mútuo e Benefícios. A união de pessoas que se organizam e se propõem mediante a cooperação de todos que à mesma pertencem. Clube de Benefícios. A assistência ao veículo, socorro elétrico e mecânico, reboque do veículo, táxi, guarda-veículo, transporte para retirada de veículo, motorista substituto, motorista para o retorno do veículo, atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Associe-se agora e minimize as consequências geradas por imprevistos que possam acontecer com você e com quem você quer bem. AGSMB, a Associação Goiana de Socorro Mútuo e Benefícios. Voltando aqui no Frente a Frente, estou recebendo em nossa bancada aqui o Dr. Clarismino Júnior. Olá, Dr. Clarismino. Oi, Davidson. Desculpe a você e seus telespectadores, eu estou um pouco afônico, mas é um prazer muito grande estar com você aqui. A honra é nossa. Inclusive, se nós tivéssemos combinado, nós não estaria tão parecido aqui, ó. Gravata. Esse é o Vila Nova. É o Vila... É o Tigrão. É isso aí. Doutor Clarismino, primeiro eu queria falar da biografia do senhor. O senhor iniciou na vida jurídica quando? Olha, eu me formei em 82 na então Universidade Católica, né, hoje PUC de Goiás, né, e fui fazendo vários cursos e logo no primeiro governo do Dr. Iris Rezende eu já ocupei alguns cargos, né, primeiro chefe de gabinete do Detran, depois assessor especial do secretário de Minas e Energia e Telecomunicações à época, né? Logo depois eu fui também convidado para ir para o INDUR, Instituto de Desenvolvimento Urbano e Regional de Goiás, que é um órgão que foi extinto, mas era um órgão que dava apoio técnico e urbanístico aos municípios de então. Aí depois de ser diretor administrativo... Hoje não existe isso no Estado, não existe mais nesse... Não. Com esse foco... Essa secretaria regional, né, enfim... a GDR, né, a AGR, não sei. Agência de Desenvolvimento Regional, ela faz mais ou menos esse papel, mas não com tanta especificidade, né, com tanto... Que era questão de urbanística. Era questão urbanística, era questão regional, e lá eu também fui presidente. Eu deixei a diretoria administrativa financeira, o presidente, que era o Dr. Paulo Sidney, foi convocado para assumir uma função no norte de Goiás, hoje no então estado de Tocantins, né? E depois se tornou deputado federal, vice-governador, enfim. Mas eu assumi a presidência desse organismo. Depois eu fui para Secretaria de Desenvolvimento, então Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Certo? Na época não tinha uma secretaria ainda específica do meio ambiente, não? Não. Aí foi feita uma reforma administrativa. Isso em qual governo já? No segundo governo do Dr. Iris Rezende, 91. Depois dessa secretaria, criou-se uma superintendência de meio ambiente e aglutinou-se a saúde. Era a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, tinha uma superintendência de meio ambiente e eu fui fazer parte, eu fui ser o superintendente. Engraçado que saúde com meio ambiente, é lógico que alguns pontos tem uma ligação muito grande, porque meio ambiente dá saúde para o ser humano, mas hoje não tem nada a ver, né? É que, na realidade, os estados, quando começaram a olhar para o meio ambiente, que olharam a questão de saúde. Então, em que pese a área federal era vinculado
ao Ministério do Interior, a maioria dos estados, os órgãos ambientais eram ligados às secretarias de saúde. Em São Paulo, a CETESB, a FEMA no Rio de Janeiro, Fátima em Santa Catarina, enfim, todos os órgãos, a FEMA no estado do Mato Grosso, eram vinculados ou jurisdicionados às secretarias de saúde do estado, né? Até brinco, né, que o SUS, né, foi baseado no Sistema Nacional de Meio Ambiente, o CISNAMA, que é uma lei de 1981, e o SUS foi criado logo após a Constituição de 88. Com essa mesma, praticamente, as siglas iniciais parece, né? Exatamente, SUS. Mas a estrutura de sistema... De sistema. Foi baseada na Lei 6938 de 81. Ah, tá. E aí depois que eu vim ter conhecimento, o senhor foi secretário do Meio Ambiente Municipal, né, da agência Aí municipal. Depois eu fui ser presidente da FEMAGO, que era o órgão, Fundação Estadual do Meio Ambiente, que era o órgão executor da política de meio ambiente do estado de Goiás. Sim. Depois eu fui para a minha iniciativa privada, abri meu escritório, Deu um circulei com o governo, e depois eu fui... Depois o senhor assumiu o Meio Ambiente Municipal aqui. Municipal. E ficou um bom tempo, né? O convite do Dr. Iris Rezende, eu não podia pegar, era para me ficar 2 anos. Na vida profissional, qual foi o maior desafio que o senhor já teve, assim, como jurista, como advogado? Olha, é um assunto, inclusive, muito palpitante hoje. Foi um assunto que me marcou demais, que foi a questão da construção do depósito definitivo dos rejeitos do acidente radiológico com Césio-137, que está, inclusive... Hoje nós estamos gravando dia 14, né, que foi ontem, dia 13, fez 30 anos do Césio. 30 anos, 30 anos. Mas eu não participei na questão, na hora do acidente. Eu era presidente do INDUR. O INDUR era um dos poucos órgãos públicos que tinha uma equipe de cartografia. Nós cedemos a equipe de cartografia para ajudar a pontuar, localizar os pontos de contaminação, os pontos de rastreamento por onde o Césio estava, mas o meu desafio maior já foi pós o acidente, né? No ano de 91 a 1996, quando eu participei ativamente como interlocutor do Estado de Goiás, do governo goiano, com a CNEM, primeiro sob o comando... Que nem é o Conselho Nacional Não, Políticas... o Centro Nacional de Energia Nuclear. De Energia Nuclear. É uma autarquia federal. Que hoje é onde fica lá o depósito do Césio, fica lá... Fica sobre a guarda da CNEM, que a Constituição de 88 definiu que a atribuição privativa da União toda a questão nuclear. Então ela definiu isso, né? Então, mas nós trabalhamos primeiro sob a supervisão do então vice-governador Maguito Vilela, que era vice-governador do Dr. Iris Rezende, e o Dr. Iris Rezende atribuiu ao vice-governador algumas missões especiais, dentre elas resolver definitivamente então, a questão... Então a construção daquela área lá e toda aquela questão caiu na mão do senhor para o senhor resolver lá, para fazer aquele depósito. Eu fiz parte da equipe, né, e comandei a parte do governo de Goiás, mas nós tínhamos os interlocutores na época, né, Dr. Alfredo Tranjan, que era diretor da CNEM, Dr. Paulo Ney, que era o representante da CNEM aqui. E eu sonhava, uma curiosidade, eu sonhava, não sei se você, muito jovem, e os telespectadores, né? Aquilo ficou a céu aberto durante muitos anos, e eram tambores de aço alaranjados, né? E aquilo já estava corroendo. E eu tinha pesadelos com aquilo. Lá assim, meu Deus, isso nós temos que dar um destino aquilo final. Causou uma comoção psicossocial na mente do povo muito forte, né? Foi uma matéria para o mundo inteiro, né? Foi realmente, porque a questão, nós tínhamos vivido um pouco antes, né? A questão de Chernobyl, lá na Rússia, né? A explosão daquela usina em Chernobyl, que teve contaminação e tá, as foi próximo, a data não foi muito longe, né? Não, foi eu acho que uns 3, 4 anos antes.
Por isso que deu aquela repercussão toda. Mas num problema de um equipamento, né, que era um equipamento para salvar vidas, né? E agora? E de repente uma cápsula de 17, 18 gramas, né? Coisinha, né? Gerou Tamanho de um bombonzinho. talvez menor. Né? Então gerou todo esse problema, esse traumatismo. Né? Para você ter uma ideia do preconceito que Goiás e o goiano evidentemente sofreu, uma carga de arroz de Araguaína. Araguaína é 1.100, 1.200 quilômetros de Goiânia, hoje é o estado de Tocantins. Mas só por fazer parte de Goiás, ela teve rejeição. Não quero comprar. Arroz, não tem jeito. Táxis rejeitavam goianos, em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim. Foi um momento muito difícil. Porque eles discriminam nós lá fora, nós já sabemos disso, né? De ser roceiro. Eles acham que lá no Rio, São Paulo, tem algumas pessoas, lógico que não é todos, mas acho que andar em Goiânia, você está andando no meio das vacas, as vacas estão andando no meio de vocês, assim. Então, apesar que não está muito longe de alguns lugares. A Goiânia pode-se falar que é uma das grandes capitais rurais do Brasil. Country, né? A capital country. Que nós temos a nossa... Nós temos as nossas tradições e hoje nós amamos isso. Nós orgulhamos disso. E hoje é um fator, como o agronegócio sustenta a economia nacional, hoje é um fator de orgulho. Então, esse foi o maior, né, ao meu ver, um dos grandes desafios que eu tive na minha vida. Na municipalidade, por exemplo, eu lembro que na época eu estava no Poder Legislativo Municipal, o senhor também teve aliás, o senhor também teve, não, acho que o senhor foi um dos braços principais do prefeito Willis na questão do meio ambiente em Goiânia, né? O senhor construiu aí mais de 10 parques, não foi? Eu construí 26 parques. 26 parques. E praticamente... Vamos lembrar os principais aqui para o pessoal lembrar que está em casa. Flamboyant, Cascavel, Taquaral. Vamos lá no João Braz. Vamos lembrar lá do Jaol, Beija-Flor, Liberdade, aquele ali Boa Vista, perto do Urias Magalhães. Índia de Acuí, na região leste. Né? Foram inúmeros parques. Refez alguns. Agora, esse foi o maior desafio também. Reconstruir, reformar o Bosque dos Buritis, o Lago das Rosas, Botafogo, que estavam em ruínas, literalmente em ruínas. Foi mais desafiador do que fazer um parque flamboyant. Doutor Closmindo, o meio ambiente hoje é uma matéria em pauta, né? Assim, qualquer discussão na mesa hoje, porque antigamente, 20 anos atrás, o povo não era muito preocupado com o meio ambiente, assim, igual é hoje, né? Hoje tem a sustentabilidade, a questão de Greenpeace, essa coisa toda, né? Hoje, sempre há muito tempo havia pressões internacionais. Mas eu vejo que há uma forma equivocada de discutir as questões ambientais no Brasil. Então, o Brasil parece que é um país numa pauta ambiental única. Aumentou ou diminuiu o desmatamento da Amazônia. Não que a Amazônia não seja importante para o Brasil e para o mundo. É muito importante. Mas estamos discutindo ou esquecendo de olhar o nosso próprio umbigo. Hoje, para mim, e na minha visão, o grande problema ambiental no Brasil está na área urbana. Urbana, né? Exatamente. Não é rural, né? Veja bem, 90% da população brasileira vive em cidades, que ocupam 3% do território brasileiro. Então, 90% da população brasileira está literalmente exprimida em 3% do território brasileiro. 3% só? Só 3%. E as cidades são ilhas de calor, geram todo tipo de poluição, de detritos, de resíduos, de efluentes, né? E consomem muita... são ilhas de calor. Eu costumo falar nas minhas palestras, né, que São Paulo antigamente chuviscava e inundava, né? Hoje basta trovejar. Por quê? Porque nós impermeabilizamos tudo. E a água, né? Não tem onde ela descer pro solo. O grande criador não teve, né? Não fez no seu projeto os córregos e os mananciais para receber tal quantidade de água em tão pouco tempo, né, naquele espaço. Então, como ela não infiltra... É o homem que mudou, né? Exatamente. Né? Lá na questão do Césio, por exemplo, parece que tem um furo, né, de informação, por exemplo, parte daqueles resíduos não era contaminado, não é isso?
De repente, assim. fizeram uma segregação Uhum. ou separação de todo o material ali depositado e descobriu-se que 2/3 de todos aqueles rejeitos que estavam ali não tinham contaminação alguma. Porque no pânico de descontaminar a cidade, eles falavam assim, tinha um ponto numa parede, não tirava o ponto, tirava a parede inteira. Tirava a casa Então, quando inteira. foi feita a segregação, Juntaram muitas toneladas, ali, milhares, né? o doutor Alfredo Tranjan, o doutor Paulo Ney, falou, olha, nós podemos fazer um depósito bem mais barato. Falei, por quê? Aí eles me deram essa informação. Falou, olha, a maioria desses rejeitos são entulhos, né? Portanto, material inerte, pode ir para o aterro sanitário, para qualquer outro lugar. Aí Eu falei, de maneira nenhuma. Meu E Deus. eles entenderam. Você ia Falei, meu causar um Deus, pânico, não? pânico geral. Porque o povo já estava em pânico, né? Não, já estava, e tudo era traumático. Então eu falei, olha, aí que eu descobri os impactos psicossociais, culturais, econômicos. Né? Então eu falei, não, aqui não sai nada, porque aquela área, lamentavelmente, já estava estigmatizada. Se nós tirássemos uma agulha dali, poderia transformar num outro episódio ruim. Aí fizemos a negociação, queria ficar tudo ali. E eles me contaram, até então eu não sabia, que um caminhão com carregamento que saiu do depósito, né, carregado com papelão e tal, ele foi detectado em São Paulo e foi recolhido aqui nem São Paulo, ele estava contaminado. Tinha lá um índice de contaminação nele, descobriram o caminhão lá. Mas o caminhão estava lá no depósito da Quinem, muito bem guardado, né, segregado e tal. Falou, bom, então nós podemos voltar esse caminhão para cá, já que ele foi oriundo do acidente radiológico? Eu falei, absolutamente não. E eu quero que vocês me entendam, porque a nossa preocupação na época era que Goiânia se transformasse no grande lixão radioativo do país. Eu falei, se eu permitir que esse caminhão retorne, eu estarei abrindo uma possibilidade que outras matérias venham. Até eu explicar que aquele caminhão era de rejeito do próprio acidente de Goiânia. Então eu tive essa posição e que foi garantida pelo doutor Maguito Vilela, que já era o governador. Então, prova que naquela época, por exemplo, naquela época, há pouco tempo atrás, agora eles queriam trazer lixo radioativo de outros estados para cá, né? Inclusive falava lá da própria... Da Angra, não sei. Da usina de Angra dos Reis, né? Se o senhor abre aquela brecha lá naquele momento, poderia, a boiada estava estourada, né? É verdade. Na porteira que passa um boi, passou uma boiada, né? Mas foi assim um momento extremamente traumático, né? E aí nós aprovamos uma resolução no Conselho Estadual do Meio Ambiente, que aquele depósito era única e exclusivamente para os rejeitos de Goiânia. E aprovamos a construção de um parque ecológico no entorno, né, para proteger ali toda aquela estrutura, né, que depois foi denominado de Thelma Ortegal, que foi a primeira prefeita de Abadia, né? Abadia até então era distrito de Goiânia. Na época era distrito de Goiânia, né? Exatamente. Era Goiânia. Lá era pedreira, cascalheira, né, do antigo Dermucompave, né? Era retirado lá. A Thelma Ortegal é irmã do atual doutor Paulo Ortegal. Paulo Ortegal, que é chefe de gabinete do prefeito Iris Rezende. Conselheiro do Tribunal de Contas. Conselheiro do Tribunal de Contas, presidente daquele grande companheiro. É uma pessoa muito especial. Doutor Clésmindo, o programa está muito bom, porém nosso tempo é pequeno aqui e eu quero já deixar o convite para o senhor vir num próximo programa, né, falar de outros temas ligados ao meio ambiente, mas muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco. Eu que agradeço, Davidson. Prazer em revê-lo. Eu fico muito feliz de estar aqui, muito à vontade, né? Muito obrigado a você e um abraço a todos os nossos telespectadores da Fonte TV. Obrigado, senhor. O programa Frente a Frente está no ar, daqui a pouco eu volto. Olá, querido amigo do Evangelho de Cristo. É um prazer imenso estar aqui no programa Frente a Frente com Davidson Costa. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quem sabe você está aí agora sentado no sofá, estava procurando um canal, talvez estava na cozinha, em outra cômoda.
e estava com a sua TV ligada neste canal. E agora Deus quer falar com você. Então, eu tenho uma mensagem aqui baseada no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 1, versículo 29, que diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Glória a Deus. Palavra essa que está aqui baseada em Marcos capítulo 1, versículo 29 ao versículo 32. Essa história aqui é uma das visitas, das poucas visitas relatadas pela Bíblia, de Jesus à casa de um dos seus discípulos, a saber, o discípulo Pedro. Na história, Jesus está na sinagoga com os discípulos, estão cultuando, e Jesus ali está dando um sermão, e todos admirando aquele sermão que Jesus está dando na sinagoga. E após acabar aquele trabalho religioso, aquele trabalho espiritual, eles vão partir com destino à casa de Pedro. É interessante porque nós sabemos que a sinagoga para os judeus é o que para nós é a casa de oração, o templo, onde nós vamos cultuar, onde nós vamos orar, onde nós vamos adorar o Senhor e aprender um pouco mais da sua palavra. E logo ao acabar o culto, Jesus agora vai direto à casa do seu discípulo Pedro. E não é diferente, trazendo para os dias atuais. Jesus, ele não quer que nós tenhamos apenas um encontro com ele no templo. Jesus não quer apenas que nós venhamos ter comunhão, intimidade com ele apenas no templo. Jesus também quer ter um encontro conosco em nossa casa, em nosso lar, em nossa residência. E ele vai então, ao acabar o culto, à casa de Pedro, e logo nós vamos ver Jesus indo à casa de alguém que o serve, de alguém que o segue e trabalha para ele e ao favor do reino. O interessante é que quando Jesus chega na casa de Pedro, a sogra deste vai estar enferma. E logo fica subentendido que há um problema na casa de um discípulo. É claro que as expectativas que nós criamos é que vai estar tudo bem na casa de Pedro, porque Pedro é alguém que está assistindo os milagres que Jesus está fazendo enquanto eles estão fora. E Pedro está tendo experiências incríveis com Jesus. Só que quando Jesus resolve visitar a sua casa, fica subentendido que Pedro está assistindo experiências fora, enquanto ele precisa de experiências dentro de casa. E logo eu entendo que é o que acontece nos dias atuais. Quantas das vezes você vive baseado nas experiências de outros na rua, do lado de fora, e você crê, você acredita em Deus, em seu poder, mas pelo que você tem visto Deus fazer na vida de outras pessoas. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O mesmo Deus que tem mostrado a você experiências que Ele tem feito na vida de outros, Ele também quer fazer com que você tenha experiências dentro da sua casa, dentro do seu lar. A sogra de Pedro está enferma e o texto diz que os discípulos que ali estão vão rogar por ela, vão interceder por ela, para que Jesus solucione o problema que é a sua febre, que a deixou acamada. Precisamos entender que há uma necessidade de que nós venhamos interceder e rogar ao Senhor pelas circunstâncias que não estão indo bem em nossa casa.
Alguém vai interceder pela sogra de Pedro. Alguém vai rogar por ela, para que haja uma solução para o problema dela. E é por isso que você precisa ser um representante, uma representante do seu lar. E ali Jesus vai atender o pedido daqueles discípulos e vai ao encontro dela. Fica claro que ela está acamada. E toda mulher, você que é mulher, está assistindo esta rápida palavra neste momento, você sabe que quando uma mulher recebe uma visita de convidados em sua casa, em seu lar, logo ela quer prestar uma recepção com o toque e a generosidade feminina. E aquela mulher ficou impossibilitada de prestar qualquer tipo de recepção porque ela estava acamada, ela estava sob uma cama. E quantas das vezes que existem áreas das nossas vidas que ficam acamadas e nós ficamos impossibilitados de fazer aquilo que nós queríamos e desejávamos fazer por causa desse problema. E ali Jesus vai ao encontro dela no seu quarto, porque se ela está acamada, ela está no quarto. E o quarto é um lugar de intimidade, é um local reservado. E desde os tempos antigos, desde que casa é casa, o quarto é um dos locais mais reservados da vida de alguém, do lar de alguém. Ao chegar no quarto daquela mulher, Jesus estende a mão e o texto diz que a tomou-a. Logo fica subentendido que ela sai do domínio da febre, ela sai do controle da febre e passa a estar sobre o controle de Jesus, porque ele a tomou pela mão e agora ela está sob o poder das mãos dele. Eu profetizo que a sua família, que a sua casa, o seu casamento, as tuas finanças, os teus negócios estão nas mãos de Deus. Ela se levanta, porque quando algo está nas mãos de Deus, quando ele toma algo pelas suas mãos, ele coloca de pé, e tudo que está caído fica de pé. Ela fica de pé e passa a servi-los. Ela passa a produzir o que não estava conseguindo produzir, e assim será na sua vida quando você passar a receber a presença do Senhor na sua casa. O que estava caído e sem produzir vai ficar de pé e começar a produzir. Eu quero encerrar esta mensagem falando rapidamente ao seu coração que a casa de Pedro, um discípulo, estava enfrentando um problema que poderia envergonhar a sua imagem. Porque os vizinhos poderiam levantar a hipótese: como pode um discípulo que vê Jesus fazer coisas extraordinárias ter alguém doente em sua casa? Mas a Bíblia diz que ao cair a tarde, as pessoas doentes foram até a casa de Pedro para serem curadas. Olha o paradoxo: a casa que tinha alguém doente, agora passou a receber os doentes para ser curado. Agora eu quero estar orando pela sua vida e pela sua casa, amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos aí no seu lar onde você está e vamos orar ao Senhor. Pai, nesta hora nós te louvamos e glorificamos o teu nome por esta palavra. Esta pessoa que está assistindo este programa não foi em vão. O Senhor preparou este momento para que esta mensagem chegasse como resposta de forma profética à vida desta pessoa. Por isso eu te peço que o Senhor possa materializar o que foi pregado, Senhor, e o Senhor possa manifestar a sua glória no lar deste querido ouvinte e telespectador. Que o Senhor possa abençoar o casamento, as finanças, a vida espiritual, a saúde e glorificar o seu nome. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.